tua presença, quero mais do teu Espírito. Fala comigo, estou disposto a te ouvir, pois eu quero ser um homem segundo o teu coração. Somente as vozes. Fala comigo, quero ouvir a tua voz, quero mais da tua presença, quero mais do teu Espírito. Fala comigo, estou disposto a te ouvir, pois eu quero ser um homem segundo o teu coração. Quantos aqui querem ser segundo o coração de Deus? Amém? Como Davi foi chamado segundo o coração de Deus. Pastor Joel. Amados, vamos nos colocar em pé e vamos estar orando, entregando ao pastor Jader Dutra, que estará ministrando a palavra de Deus. Seria possível a gente, enquanto oramos, os irmãos mover esse púlpito? Amém? Pastor Jader, pastor Eglai, venha fazer essa oração. E estamos entregando o pastor Jader Dutra nas mãos do Senhor, como Deus o tem usado poderosamente. Nesta noite estará usando a vida do ungido de Deus, pastor Eglai. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Vamos fazer esta oração. Amém. Estenda suas mãos em direção a este púlpito e oremos neste momento. Tá bom aí? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, neste momento nós estamos diante da tua santa e gloriosa presença, Senhor. Temos louvado, temos engrandecido o teu nome com os nossos cânticos. Agora, Pai, é chegado o momento da tua ministração, Senhor, de nós recebermos de ti, Senhor. Fala conosco neste dia, meu Pai. É em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos. E usa, Senhor, o teu Filho como tu sempre tem usado, Senhor, na tua graça, no teu poder, na tua unção. E que nós possamos sair daqui, Senhor, deste dia diferente, Senhor. Queremos, Senhor, sair, Senhor, tendo mais e mais de ti, Senhor, nas nossas vidas. Que nós possamos diminuir, Senhor, e que tu possas, Senhor, crescer, Senhor, neste dia, Senhor, em cada um de nós. Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós te rogamos a tua unção, Senhor, sobre a vida do teu Filho, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alô, Raquiacua. Saúde, irmãos, a gloriosa paz do Senhor Jesus. Pode tomar o seu lugar, meus amados, enquanto os irmãos preparam ali o PowerPoint e nós nos organizamos melhor aqui. Eu quero, irmãos, antes de mais nada, externar a minha gratidão e o meu louvor ao meu Deus, ao Deus da minha alma, ao Deus da minha salvação, por tão grande privilégio de servi-lo. Obrigado, irmão. De poder servi-lo e de poder, apesar da inutilidade do vaso, de alguma maneira, pois glorificar o nome dele. Agradecer ao nosso pastor, pastor Joel Freire Costa, pastor do Ministério Belém nos Estados Unidos, e também da nossa convenção, Confradeb, EUA e Brazilian Street, pela confiança de permitir que esteja pregando a palavra de Deus. Agradecer ao pastor Joel Silva, aos irmãos da regional aqui oeste, pelo grande privilégio que nos dá de poder compartilhar a palavra de Deus. Pastor Luiz Henrique e a igreja local, pela maneira tão gloriosa, tão amável. Ainda agora ali estávamos sentados esperando alguma coisa e víamos os irmãos atuarem. A dedicação dos irmãos é notável e o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém?
Agradeço a Deus, porque adorar a Deus aqui no Havaí é tão bom, né, irmãos? Deus abençoou os havaianos e contemplar a glória dele aqui não é difícil. Você pode ver as feituras da sua mão, amém? O tema, irmãos, que me coube é este: missões contemporânea e moderna. E o tema é missiológico. Eu sei que muitos dos irmãos talvez vão estranhar alguns dos términos que nós estaremos utilizando aqui, algumas palavras, mas eu queria que você dispensasse um pouquinho de atenção, tivesse um pouquinho de paciência, e até o final nós vamos estar falando o mesmo idioma em nome de Jesus, amém? Amém ou não? Quantos prometem me ajudar aqui? Amém. Glória ao Senhor. E o tema, irmãos, missões contemporânea e moderna, é algo interessante no seguinte aspecto. Deixa eu ver qual que é aqui. É esse mesmo. Nós vamos estar usando para expô-lo o texto bíblico Atos 4 e 3. Eu queria que você me ajudasse. A letra ficou um pouquinho pequena, mas eu acho que você pode ler, né? Amém? Diz assim, vamos todos juntos ler? 1, 2, 3. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Podemos repetir isto? E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esta é a missão da igreja. Nós vamos estar falando sobre a missão, sobre querigma, sobre querix e sobre queriço no final, que é a mensagem, a forma de transmissão e aquele que transmite dentro do nosso tempo. Contemporâneo quer dizer no nosso tempo. Eu gostei de ouvir aqui os irmãos cantando ontem o nosso hino 340 da harpa, né? 48, 340, que cantamos. Eu quero... Foi esse não? Qual foi? Um dos tais. Porque se você visse este hino cantado há 50 anos... ele não tinha esse ritmo, ele não tinha esse ânimo, ele não tinha esta forma de ser apresentado ou de apresentar-se a mensagem dele. Ele era algo mais marcial, mais militar, mais banda, não é? Por quê? Por causa do tempo e da maneira que se concebia música e comportamento até naquele tempo. Vamos falar isso um pouquinho mais adiante. Contemporâneo, portanto, nós vamos estar definindo daqui a pouco, trata-se daquilo que é realidade no tempo presente para muitos e em muitas regiões. Mas quando nós falamos de missões, irmãos, esse assunto é um pouquinho mais delicado, porque a realidade contemporânea do Havaí não é a mesma realidade de Níger, que o pastor Salmão tão bem falou aqui. Não vai ser a mesma realidade, os seus desafios do que a contemporaneidade, que é, por exemplo, Colômbia. Então existe um aspecto da nossa missão que ele é universal, bíblico, universal, e só não é eterno porque na eternidade é a realidade daquilo que nós pregamos, o nosso querigma. Mas contemporâneo quer dizer como proclamar e cumprir esta chamada nos nossos dias, no local aonde estamos. Amém? Amém ou não? Estão comigo até aqui, irmãos? Glória a Deus. Então vamos um pouquinho para frente. Eu ainda estou na introdução. Missão é o desafio e a razão da existência da igreja na terra. E portanto sempre será um assunto primordial da igreja e contemporâneo. Deixa eu começar com você falando esta frase, que eu repetirei lá para o final. Não existe cristianismo sem missão, e nenhuma missão salvífica sem Cristo.
Cristo e missão caminham juntos na vontade de Deus. A igreja que não está preocupada com a sua missão. Ontem o pastor Manuel nos falou aqui sobre missão nacional e internacional. Isso está dizendo da forma de fazer a obra de Deus aqui e fazer afora. Mas a missão é muito mais do que o apostolado. Ela é a origem e a razão de ser do cristianismo. Qualquer igreja, irmãos, que está voltada para si, cuidando somente do que é a parte social e filosófica, e esqueceu da sua verdadeira atribuição na terra, ela perdeu o sentido. Amém? Amém ou não? Ninguém dormiu ainda, né? Glória a Deus. Então vamos um pouquinho mais para frente. Compreendendo, voltou aqui meu filho. Compreendendo o tema missão, vamos ler junto comigo, por favor. Missão é incumbência. Juntos, que mais? Que mais? Que mais? E que mais? No sentido figurado, é o que tem uma função nobre a cumprir. Amém? Qual é a minha missão? A tua missão é cumprir a incumbência dada por Cristo à igreja como um todo e a você em especial, não é? Quando nós vemos João 15:26, que diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. Ele estava entregando uma missão individual. Ele estava dizendo da sua participação dentro da visão global, do propósito global da igreja. Então, incumbência, encargo, ofício, comissão diplomática, ato de ser enviado ou enviar, no sentido figurado, é o que tem uma função para cumprir. Ainda compreendendo o tema, vamos ver o que é contemporâneo, o que é do mesmo tempo, odierno, o que tem a mesma idade. Se você colocar no para Start Slideshow, ele vai ter a tela toda. Ele vai tirar essa partezinha aqui. Aí, agora vamos de novo aqui, pode deixar. Contemporâneo, vamos ver juntos? O que é do mesmo tempo, odierno, o que tem a mesma idade. Amém? Idade. E o que é modernas? Bom, no nosso dia a dia atual, contemporâneo, odierno, é repetitivo. Por quê? O moderno aqui, irmãos, dentro do nosso tema, na verdade ele não está expressando a questão de ser atual. Ele está expressando uma filosofia do século passado, o modernismo. Amém? Nós vamos falar um pouquinho dele também. Como a igreja reagiu ao modernismo e como o modernismo influenciou a igreja. Amém? Por quê? Pastor, é importante entender isso. Tem muitas coisas. Look in my nose, please. Tem muita coisa acontecendo na igreja hoje que é resultado do movimento cultural, filosófico, moderno. Ou seja, moderno aqui no sentido de ser contemporâneo, está acontecendo ao mesmo tempo. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Quantos aqui assistiam Scooby-Doo? Quantos pecadores nós temos aqui, hein? Quantos assistiam Scooby-Doo aqui, irmãos? Começar pelo pecador maior. Você se lembra que no Scooby-Doo, ele tinha, todo o roteiro dele era um só. Qual era? Eles chegavam em um determinado lugar, tinha-se lá um fenômeno acontecendo, não é? Aparição de fantasma ou aparição de uma maldição que se tinha na ilha. Então eles começavam a investigar e aí desmistificavam aquilo, não era isso? Geralmente era
alguém que estava com má intenção, enganando o povo, querendo fazer comércio, e não ficava nada espiritual. Estou certo ou estou errado? O que é isso? Isso em essência é modernismo. É uma das filosofias do modernismo. Descrer em tudo que é espiritual. Tudo que não pode ser provado não existe. Não há. É invenção da mente do homem. Eles pregaram isso durante o século todo, tentando apagar e borrar na mente dos homens a ideia do espiritual, a ideia de Deus. Amém? Mas se você vê o novo Scooby-Doo hoje, eu não vi, alguém viu para mim? Porque agora eu estou mais santo, me santifiquei mais. Eu assistia quando eu não era crente. Brincadeira, irmãos, eu vi acho que 1 ou 2. Já não é isso, já mudou. Já se aceita a ideia do sobrenatural. É por isso que tem muitas pessoas na nossa sociedade hoje que não creem em Deus, mas creem em maldição. Que não creem em Deus, mas tem medo de morto voltar. Por que ele não crê em Deus? Nós estávamos na Suécia. Eu não sei se o pastor Humberto estava conosco. Sei que estava o pastor Gibson. Tinha mais alguém conosco. E encontramos um brasileiro, doido para achar um brasileiro para evangelizar na Suécia. Achamos. E ele falou, eu tenho um problema muito sério, minha mulher não crê em nada de Deus. Não crê em Deus, de jeito nenhum, não. Ela acha que Deus não existe, que Deus é invenção da cabeça do homem. Bom, isso é pensamento moderno. Mas e aí? E você? No meio da conversa, a gente conversando, ele falou, mas agora tem noite que ela não dorme. Eu falei, como ela não dorme? É porque ela vê o espírito do pai dela em pé do lado da cama. Como é que alguém que não crê em Deus crê no Espírito? Aí o modernismo morreu e apareceu o pós-modernismo, onde se crê em manifestação espiritual, não necessariamente divina, podendo também ser divina, e que o homem pode interagir e depende da fé de qualquer um, mas não é necessariamente o Deus cristão, não é necessariamente Cristo, porque Cristo, eu vou falar depois aqui, já foi desmistificado para eles. Eles deixaram de crer e viram Cristo como homem natural, não espiritual. Amém? Ora, irmãos, todos nós sabemos quem é a fonte inspiradora dessas filosofias. Pastor, quem tem isso a ver com a missão da igreja? Tudo. É por isso que tem algumas pessoas que vão pregar o evangelho, falam, a pessoa não consegue assimilar nada, porque a forma, o queriço, que está sendo apresentado o evangelho, não possibilita comunicação. O que é comunicação? É só falar? Não, é falar e ser compreendido. Por que eu estou perguntando todo o tempo para você? Porque eu estou numa classe. Eu necessito saber se você está me acompanhando. Eu preciso saber se eu estou logrando o meu intento de comunicar o evangelho, o ensino, a palavra e os valores para você. Senão não há comunicação. Amém? E eu louvo a Deus porque o pastor Manuel está orando em espírito por mim aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos ver a tradição, irmão, histórica, doutrinal da igreja. Eu pensei que eu ia estar com isso aqui mais ampliado, mas eu não sei se você vai conseguir ler aí. A gente vai aprendendo, né? Tudo começa na tradição reformada. Qual era a tradição reformada? Opa! É a tradição resultante do protestantismo. Quantos sabem o que é protestantismo aqui? Que é o protestantismo. Eu tenho só 2 horas para falar tudo que tenho que falar. Então vamos lá. Protestantismo foi a ruptura no cristianismo de uma igreja que tinha se desviado da verdade, dos fundamentos bíblicos, onde já as filosofias humanas, os ensinos humanos começavam a tomar lugar do verdadeiro e da palavra de Deus, a ponto de se negar a doutrina da salvação pela graça e pela fé e somente acreditar-se na salvação pelas obras.
E com isso, esse mercantilismo que você está vendo hoje nos nossos dias, também existia em cerca deste ano 1500, onde eles estavam ali nesta luta, não é? Até surgir Lutero, pegar novamente a palavra de Deus, pondo-a no lugar que lhe é cabido, no lugar devido, na importância que tem. Nenhum outro livro pode estar sequer ao lado deste. Esta é a palavra revelada de Deus. E esta é a última maneira com a qual Deus se revela e se comunica com o homem. E qual é a missão da igreja contemporânea? Fazer compreensível, fazer entendível os valores da palavra de Deus, alcançando os seus semelhantes que estão à sua volta. Quantos gostam disso? Aí surge a igreja reformada. Mas a igreja reformada, ela surge, irmãos, então, cumprindo este propósito, e foi um grande avanço. Mas ela, e também dentro do que é a tradição, isso foi por ano 1500 mais ou menos, ela vem junto ainda com o Estado. Ela se mistura com o Estado. Ela se independiza de Roma, mas ela acaba se misturando com o Estado na Inglaterra, por exemplo, não é? E por isso que você tem alguns países que você nasce católico ou você nasce crente. Na Inglaterra você nasce protestante. Na Alemanha você nascia por estado e status civil, né, de nascimento naquela religião. Mas essa não é a forma que Deus quer compartilhar a sua palavra. Porque Deus não impõe a salvação a ninguém. Deus quer ser compreendido, amém? Ele quer ser amado e Ele ama, amém? E quer ser correspondido. Mas a teologia daquele tempo, principalmente no que é a doutrina da salvação, teve um avanço muito grande. Mas vamos um pouquinho mais para frente. Tradição armeniana, quem está dentro dela? Metodista, wesleyano, batistas livres. Por que batistas livres? Porque na tradição armeniana, dentro do que é a comunicação do evangelho para o seu tempo moderno, e eu acho interessante que nós adoramos buscar Spurgeon, adoramos buscar as referências de Wesley, adoramos querendo aplicar aqueles princípios para os nossos dias, e não funciona. Eles se destacaram, eles se elevaram, porque eles conseguiram, contemporaneamente, para o tempo em que viviam, transmitir a palavra de Deus com eficácia, e alcançaram números maravilhosos. Mas se você tenta usar os métodos deles hoje, e alguns têm tentado, não funciona mais. Por quê? Porque, irmão, o que não muda é a mensagem. A forma e a transmissão, ela pode mudar. Amém ou não? Vamos fazer um teste. Vamos supor que aqui nós vamos dividir a igreja em duas equipes, ok? Esta equipe aqui à minha direita, eu vou lhe dar uma tarefa evangelística para essa tarde. Você vai pegar um megafone, vai lá para o centro de Honolulu e vai ficar lá falando no megafone. E essa outra parte aqui, amém? Nós vamos marcar um luau, amém? Com concerto musical. O pastor Luiz Henrique já mudou de lugar. Porque ele está dentro da missão contemporânea. Pastor, olha o erro que nós cometemos. Olha o erro que nós cometemos. Essa equipe aqui, pastor, não vai lograr êxito. Ela vai perder. Essa aqui, ela vai ser mais bem sucedida. É verdade. Não quer dizer que essa aqui não vai produzir. Não quer dizer que não possa chegar alguém, aceitar a Jesus, ter uma experiência pessoal. Claro que sim. Mas em número de eficiência, esta parte aqui estará abrindo um canal de comunicação maior para transmitir a palavra de Deus. O que mudou? O conteúdo? Não, a forma. Amém? E durante todo esse tempo o que aconteceu? Aqui nesse tempo de Armínio, por exemplo, que estão os metodistas livres. Por que eu falei isso? Porque no protestantismo ainda nasce junto o calvinismo.
O que é calvinismo? Calvinismo é a doutrina da graça irresistível, onde você não tem a menor condições e chances de se relacionar com Deus se não for a inteira graça dele e a tua vontade não conta. Guarda isso, porque esse fenômeno está se repetindo nos nossos dias de maneira diferente, nos nossos dias contemporâneos. Ok? E o livre-arbítrio do homem não conta. Armínio vem, novamente busca na palavra de Deus, traz o que é a ação de Deus, o que é a graça de Deus e o que é a atitude do homem, a inter-relação do homem, amém? A vontade do homem, amém ou não amém, irmãos? E coloca no lugar. Por isso que a nossa linha está fundamentada aí, amém? E os batistas livres? Batista tem em todo lugar, irmão. Tem livre, tem renovado, tem... Por quê? Porque eles são aqueles que abraçaram esta, não é que eles estejam errados, eles abraçaram esta forma de entender, de ver e de pregar a palavra. Então agora, esta igreja, ela é mais evangelizadora. Wesley é quem impulsiona a missão da igreja para fora das portas da igreja. Porque a missão nós não cumprimos somente aqui dentro. Amém? Aqui dentro nós recebemos as bênçãos do Senhor. Aqui dentro nós somos transformados. Aqui dentro é aquilo que nós lemos e tendo orado, todos foram cheios do Espírito Santo. E o lugar que estavam tremeu. E eles saíam e pregavam com ousadia a palavra de Deus. Eles iam fora buscar os necessitados. Irmão, nós tivemos aqui uma experiência tão bonita na abertura desse trabalho. 6 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Amém ou não amém? Estas 6 pessoas estão capacitadas espiritualmente no revestimento de poder para sair e pregar a palavra de Deus com ousadia. E quem não é batizado, pastor, prega, mas não tem a mesma ousadia. Amém? Porque é o Espírito quem impulsa. Então eu não sou batizado, eu vou deixar de fazer a obra. Não, vai fazendo a obra. Pregue a tempo e fora de tempo. Mas peça que Deus te revista de poder, te encha de poder. Não para ficar na igreja. Quantos que estão aqui foram batizados com o Espírito Santo? Levante a mão, por favor. Eu tenho uma mensagem para você. O batismo que você recebeu não é um diploma para você pôr na sua parede. Não é para você dizer, puxa, na 7ª escola bíblica de obreiros, no Havaí, eu fui batizada com o Espírito Santo. E coloca um diploma na parede, sou batizado com o Espírito Santo. Não, você vai manter isso aceso em você. Vai sentir e ter a presença do Espírito sempre com poder, mas com uma finalidade: pregar a palavra de Deus, levar o querigma, transmitir a mensagem, em nome de Jesus. Se levantar e dizer, eu sou um crente da missão contemporânea dos meus dias, bendito seja o nome do Senhor. Amém ou não? Agora veja bem, irmãos, no ano 1700, o que aparece? O pastor Manuel de Mello aqui ontem, enquanto a cabeça não estava em Boston, ele falou sobre o iluminismo, no 1700, não foi isso, pastor? O iluminismo foi um fenômeno que você estuda. Quantos aqui estudaram na escola iluminismo? Levanta a mão. Bom, se você estudou, alguém vai se lembrar. O que é o iluminismo? Razão. Scooby-Doo. É o que eu falei. Você não estava na hora que eu falei de Scooby-Doo, né? Estava. É razão. Tudo é pelo racionalismo. No ano 1700 ocorrem 2 coisas tremendas. O iluminismo, que vem pós-reforma, e a Revolução Industrial Inglesa, que muda a organização da igreja, que muda a forma de ver o evangelho. Neste tempo começa a nascer uma coisa que vai ser conhecida na teologia moderna como o Cristo natural. A doutrina e a teologia do Cristo natural. Eles desmistificam, tentam desmistificar, né? Tirando todos os que são os milagres que os discípulos disseram que Cristo fez e colocando somente aquilo que Cristo falou. E com isso eliminam um berço de testemunho tremendo para tentar apresentar Cristo como homem natural. Tem um best-seller de venda aí para quem gosta do assunto, falando do homem, do Cristo, o homem natural. Não que ele não fosse o homem natural, ele foi, mas ele não foi limitado pelo racionalismo, como eles querem raptar
as ações de Cristo, limitar as ações de Cristo. Amém? E aí, irmãos, aqui começam nas escolas. Agora preste atenção, porque como o diabo é sujo. Eu tive com meu filho, ele o ano passado entrou para a universidade, e nós estávamos estudando universidade para ele. Então fomos na Columbus, Universidade de Columbus, lá em Nova York, para ver se ele podia entrar ali ou não. Irmãos, quando eu entrei no hall dela, né, então estavam lá as matérias do ano 1700 que o rei inglês financiou e trouxe para ser ensinada: matemática, ciências humanas, ciências exatas, teologia, religiões. Era ensinado pelo império, era financiado pelo império. Mas neste tempo, e o pastor Manuel falou aqui também ontem, eu guardei o que ele falou. Você pensou que eu estava desatento, mas não estava não, porque eu ia falar também. As maiores universidades existentes, Yale, a que está em Boston, a Harvard, Columbia, como eu te falei, que é de cunho inglesa, e tantas, Oxford, todas elas foram fundadas com o propósito de aprender sobre Deus, de aprender a palavra de Deus, de aprender teologia. Agora vem o racionalismo do ano 1700, que é resultado do iluminismo, a razão. Por quê, irmãos? Porque a igreja, perdão o termo que eu vou usar, desviada, porque se desviou do propósito, a igreja antiga antes da reforma protestante, ela raptou a sociedade também. Não havia ciência sem igreja, sem a religião. Qualquer pesquisa que tinha que ser feita tinha que ter autorização papal. E raptou também ela o que era o poder da ciência. Agora vem a contrapartida. Pastor, o que tem tudo isso a ver com missão moderna? Tem a ver que nós sofremos as consequências hoje. Amém? Tem a ver que esta linha de pensamento ainda é implementada hoje, nas nossas casas políticas, na nossa justiça. Amém ou não? Vou te dar um exemplo do que é isso. Separar religião e Estado. Onde eles chegaram? O Supremo Tribunal Federal do Brasil, ele consegue distorcer, ele foi instituído para guardar a Constituição e o cumprimento dela. Ele consegue distorcer a letra da Constituição. Eles acabaram de dar um parecer favorável à união homoafetiva. Não é? Ficou bonito o nome, né? Homossexual mesmo, irmão. Amém? E quando deram para eles julgarem, pastor Humberto, essa é a justiça terrena, eles interpretam o artigo da Constituição que diz que casamento é entre um homem e uma mulher. E eles dizem que não, mas está escrito. Está escrito na lei, claro, não tem dúvida que é aquilo que ali está escrito. Pode até querer mudar, faça uma reforma constitucional, mude o artigo e pronto. Agora não mude o espírito da lei. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque o resultado dessas linhas de pensamento vem mudando a forma de entender e de aceitar o Evangelho. É por isso que eu e você temos mais dificuldade hoje de pregar do que antes. Somos contemporaneamente, vamos falar um pouquinho mais na frente, aqueles mais privilegiados por todos os instrumentos que temos à nossa disposição. Mas o que menos temos alcançado, por causa da resistência existente no meio de comunicação. Sempre houve resistência ao Evangelho. O diabo não está dormindo. Ele vai se levantar sempre. O que não pode é a igreja perder o seu querigma. E é aí porque nós vamos chegar até a igreja neomoderna, que aceita tudo e qualquer coisa, que tem mudado a verdade da palavra para ser agradável e fazer alguém se sentir confortável nela. Não, meu irmão, você pode mudar a forma, mas você não pode mudar o conteúdo. O conteúdo do Evangelho é o mesmo. O conteúdo da palavra é o mesmo. Deixa eu te dar um conselho muito grande, muito importante. Olhe para mim, por favor. Meu irmão, não evangelize mentindo. Não evangelize mentindo. Tem gente que para agradar, mente.
Não, esse negócio assim de pecado é relativo. Relativo nada. Relativo nunca foi. Pecado é pecado, santidade é santidade, salvação é salvação, perdão é perdão, mas não vem sem arrependimento. Sabe por quê? Quando você mente isto, você impossibilita aquele que está ouvindo de arrepender-se no seu coração. Sabe o que acontece? Muitas vezes levantam a mão no templo, voltam e não são transformados. Sabe o que acontece? O que deveria acontecer? Ele vir para a igreja, não levantar a mão, se sentir incomodado, pensar a noite toda e no outro dia voltar. Eu preciso desse Jesus, eu preciso me converter. Pregue com ousadia. Pregar com ousadia é pregar de forma amorosa, ok? De forma amorosa, mas de forma real, sem mentir. Amém ou não? Quantos vocês estão comigo? Ninguém dormiu ainda? Os que dormiram, levanta a mão, por favor. Tradição liberal. A tradição liberal vem em resposta à tradição arminiana e à tradição do racionalismo. Ok? Aliás, vem em resposta não. Ela vem altamente influenciada por ele. Amém? É o pacto francês, não é? E aí o liberalismo tomando conta. Eu vou ter que correr porque eu tenho as duas para poder apresentar. Vamos lá. Temos ainda a tradição fundamentalista, a tradição pentecostal, a tradição evangélica, e a última lá você não vai conseguir ler. Pós-modernismo, que é a que nós estamos vivendo, que é o nosso meio. Amém? A tradição fundamentalista, se a tradição liberal foi uma reforma, foi uma resposta à tradição do racionalismo ali, essa tradição fundamentalista são os extremas direita. É aqueles que se levantam para uma santidade maior, só que fazendo contraponto ao liberalismo, eles se tornam radicais a ponto de matar quem faz aborto, por exemplo. Ok? A ponto de ser capaz de apedrejar um homossexual, porque é homossexual como se vivesse na lei. Ele é radical. Também Deus não está aí. O desejo de Deus é que todo homem se salva. Diz a palavra que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Nós não estamos para odiar ninguém, nós estamos para amar a todos. Mas não é amor verdadeiro se nós não falamos a verdade. Se eu me relacionar com a minha esposa dizendo que a amo com mentira, esse amor fracassará. Sim ou não? E quantos têm fracassado, não é? Tem que haver um ambiente de verdade. Amém? Fundamentalismo. Tradição pentecostal. A tradição pentecostal, irmãos, ela já vem como um reflexo religioso e com influência do pós-modernismo, mais independizado e atuando mais por missão. O problema aqui é o seguinte, é que anteriormente se valorizava, e eu esqueci de falar, as instituições. Por que nós tínhamos as instituições fortalecidas? Porque se respeitava as instituições. As instituições se faziam respeitar. Mas com o assunto do relativismo, ok? Onde a justiça não é tão exata assim, depende de como você vê, não é? Bandido começou a ser libertado, corrupto deixou de ser preso, não é isso? Sim ou não? E começou a relativar. E as instituições foram caídas. Quando nasce o pentecostalismo, no país que nós estamos vivendo, na América, ele nasce porque as instituições estão decadentes. Porque a igreja de então perdeu o querigma, ela perdeu a mensagem. Ela tinha se tornado, já naquele tempo, algo mais fechado nela mesma. Deixa eu dizer aqui com todo amor e carinho, ela estava repetindo o erro judaico de interiorizar a palavra
interiorizar a mensagem de salvação para o mundo, como se só eles é que tivessem o direito de ser salvo. Então diz assim Deus: olha, eu não tenho negócio com isso. Meu negócio é me revelar aos homens. É que a palavra que o meu filho deixou, levar o evangelho até os confins da terra, seja cumprido. Naquele tempo nasce um movimento contemporâneo pentecostal, de grande avivamento, que é marcado por pessoas que estão em busca de Deus verdadeiramente, que rompem com aquela tradição e vai para uma relação com Deus. E é aí que entra a influência também do pós-modernismo, porque no pós-modernismo as coisas são relacionais, não institucionais. Amém? E é nesse contexto que eu e você vender. Essa é a nossa contemporaneidade. É com esta pessoa que nós vamos tratar. Não adianta você chegar e mostrar uma igreja de... E aliás, nós temos que tomar cuidado quando começamos a ficar muito históricos. Amém? Historicidade é boa, mas tem que ter o seu devido lugar. Olha, você vem para a nossa igreja porque ela tem 1300 anos de existência. Ninguém mais vai por tradição, irmão. Sim ou não? Por que é que nós vamos a uma igreja? Para buscar e nos relacionarmos com Deus. Aonde Ele for e encontrar a presença de Deus, meu querido, é por isso que tem muita gente chorando por aí. Deixou de orar, deixou de jejuar, deixou de pregar a palavra verdadeira, prega qualquer coisa no púlpito, pensa que está agradando o povo, pregando água com açúcar. Mas quem é que consegue tomar só água com açúcar todo dia, o ano todo? Ninguém, não é? Vai morrer de inanição, não é isso? Mas quando se prega a palavra como é, que leva as pessoas a uma relação com Deus, irmão, aí nós estamos. Amém ou não? Eu vinha com a minha esposa aqui agora, né? Falei, que lugar gostoso para adorar a Deus. Que coisa boa para adorar a Deus. Amém ou não? Se eu tivesse aqui no Havaí, eu ia ficar nessa igreja. Amém? O pastor é simpático, a esposa é simpática, os irmãos são amorosos, os irmãos transmitem a palavra e vivem a palavra com verdade. É aí que eu quero estar. Não adianta você buscar muitas formas. Eu gosto de formas. Junto com o pastor Humberto também, sou professor treinador do evangelismo explosivo, não é? Não tenho nada contra isso, mas escuta, quando você começa a buscar forma e achar que o êxito está só na forma, você está perdendo conteúdo. Tenha conteúdo, tenha palavra, tenha amor, ame o semelhante, pregue a verdade, use estratégia de evangelização, sim, mas não creia que ela vá substituir aquilo que é essencial na sua igreja, porque o mundo moderno precisa de uma igreja cheia do Espírito Santo, que pregue a palavra com ousadia. Com ousadia. Amém ou não? Quantos aqui são ousados para pregar o evangelho? Irmão, não é ser violento, não é ser indelicado, não é ser intromissor, é ser ousado. Buscar estratégias que levem a pessoa à presença de Deus. Às vezes a ousadia é interromper o almoço de uma família e dar um folhetinho da igreja com um flyer da igreja. Não é isso, minha Márcia? Faz alguns dias, um mês e pouco atrás, nós estávamos almoçando no único popular restaurante brasileiro de Chicago. O resto é tudo, você já sabe como, né? E vi um casal ali com 2 filhos, e eu sei que era indelicado, falei, mas eu vou interromper o almoço deles, né? Peguei, fui lá, dei aqui um folheto da palavra de Deus, falei da igreja, tal. Eles não deram muita bola, ficaram lá, tá bem. Mas eu fiz o que eu tinha que fazer, me senti na direção de Deus o que tinha feito. Fui para a nossa igreja, passado 2 semanas, na verdade foi quando foi o pré-congresso dos jovens lá, voltando daquela viagem, eu saí 5 horas da manhã da igreja, vim direto para a nossa igreja, às 10 horas escola dominical, 11h15 culto, aí eu vou comer, falei, agora eu vou descansar um pouquinho no escritório, trançar as pernas, né, estava pensando, e às 5 horas eu tenho culto espanhol, não é, com todo o povo novamente, tá bem. Quando eu estou terminando o culto, aquela pessoa que eu tinha entregado o folheto chegou, eu olhei ainda na bênção apostólica, apresentei ele, e aí quando eu estou me preparando para sair, ele falou, pastor, posso falar com o senhor?
Falei, pode, meu filho? Claro que sim, estou aqui para te atender. Meu filho adorou, o Lucas. Eu liberei ele com os jovens e fui atender aquele moço. Bom, o resumo da história: aquele moço, naquela manhã, tinha sido tentado a matar a esposa e a se matar porque estavam divorciando. Quebrado, uma filha de 8 anos, um menino de 3 anos, ele estava só. Eu ouvi, corrigi de imediato alguns fatores comportamentais que ele tinha, preguei a palavra de Deus, esperei o Espírito Santo fazer obra, não quis fazer a obra do Espírito Santo. Ele aceitou a Jesus como Salvador. Pastor, eu não sei como é que vai ser, como eu volto agora, como é que vai ser a semana. Eu falei, você volte de cabeça erguida. Você não está mais sozinho, Cristo está com você agora. Essa batalha você não está lutando mais sozinho, agora você vai lutar com Ele. E ele foi, eu liguei para ele na terça, liguei na quinta. Bom, cuidado do fruto, né, irmão Humberto? E no domingo, eu estou na igreja, vem ele e chega a esposa. E os 2 meninos. Ela chega com a cara amarrada, fechada, senta. Mas ela não quer saber de modernismo, ela não quer saber de tradição evangélica, ela não quer saber de palavra com ousadia. Embora eu e você tenhamos que entender isso para poder comunicar de maneira eficiente, a mensagem não pode mudar. Pregamos a palavra, ela aceitou Jesus Cristo como Salvador espontaneamente. Eu fiz o apelo, modelo Assembleia de Deus ainda, ela levantou a mão lá sozinha, chorando, veio para frente, se entregou a Jesus. Quando eu estou conversando com ela, chega a filhinha dela, mãe, a gente pode voltar domingo, eu quero estar na classe das crianças. Ela voltou no domingo. No domingo passado, eu dei a oportunidade para ela testemunhar. Será que a gente já faz isso na igreja, irmão? Os irmãos falaram, pastor, que transformação, o riso dela é outro, a cara dela é outra. Não foi eu que falei, eles falavam. E ela falou, olha, eu agradeço a Deus, porque a minha vida estava destruída, e meu marido entrou nesta igreja, eu aceitei Jesus aqui, e as coisas estão mudando lá, para a glória do nome do Senhor. Por quê? Porque com ousadia alguém deu um tratado, que na hora aparentemente não teve nenhum efeito, mas na hora da crise, ele pegou o endereço, e foi para a igreja do Senhor. Amém ou não? Claro, que agora no discipulado dela eu estou tratando com tudo isso, ela tem todas essas coisas nela. Que precisam ser tratadas para que o Evangelho possa estar nela. Mas isso quem faz não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Continuando, irmãos, só para que a gente está vendo, lá você não vai conseguir vir por causa da luminosidade. Só para a gente ter uma ideia de qual foi o Evangelho que nós recebemos no Brasil, os nossos pais receberam no Brasil. Dentro desse conjunto de coisas, graças a Deus, as características do Evangelho que chegou no Brasil foram bem distintas do que estava no resto do mundo. É por isso que o Brasil hoje é a maior igreja pentecostal do mundo. Porque a semente que chegou foi uma semente assim, era bibliocêntrica. Amém? O Evangelho bibliocêntrico. Salvação por fé e por graça. Fé no Senhor Jesus Cristo, arrependimento no Senhor Jesus Cristo e estar recebendo a graça de Deus sobre a sua vida. Amém? Amém ou não? É um evangelho que sofreu influência do iluminismo, sim. Aliás, eu já passei aqui, né? Espera aí. Exclusivismo de Cristo. Nós não temos ninguém mais na nossa soteriologia, doutrina da salvação, que não seja Cristo. Nós não tínhamos maldição de pecado, maldição quebrantada, nós não tínhamos fogueira santa, nós não tínhamos nenhum complemento de encontrão, de G qualquer coisa, nada disso era necessário. Cristo é suficiente.
Cristo é suficiente. Esta coisa, para que o evangelho possa ser pleno numa pessoa, ela tem que quebrar não sei o que, quebrar no... Ora, irmão, pare com isso, pregue a Jesus Cristo. Aquele vai ser nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis aqui tudo é feito novo. Vai tomar tempo para ele aprender o novo, mas é feito novo. Amém ou não? Exclusivismo de Cristo. Aliança com o progresso. Dentro do que é a parte social, nós sofremos influência do iluminismo também dentro da igreja, já na forma de transmitir os ensinos. Filosofias entraram no meio da igreja também, algumas filosofias vindas desse tempo. Amém? Tínhamos uma aliança com o progresso. O país era anticatólico. O ponto mais importante, irmãos, o papel dos leigos na igreja. Eu tenho um exemplo na minha casa. Minha mãe não é batizada com o Espírito Santo ainda, busca. Mas eu vi poucas pessoas ganhadoras de alma como ela, porque ela não perde uma oportunidade de falar com Jesus. Quando ela fala, ela tem os olhos verdes. Eu não herdei essa parte. Dá até vontade de aceitar Jesus. Por quê? Porque ela não fez teologia? Nunca. Escola dominical? Sim. Não agora que já é um pouco avançada de idade. Mas ela era uma leiga. É o que nós chamamos de leigo. O que é leigo? Aquele que não é clérigo. Nós vamos falar do clérix um pouquinho mais para frente. Aquele que não é clérigo, aquele que não tem a formação para ser ministro, para ser pregador. Ele não é, não. Mas ele não é assistente de culto também não. Ele é crente que está integralizado com a mensagem, com o querigma, a proclamação da palavra de Deus. Ele é parte integrante da igreja. Ele é o que o pós-modernismo, ele é holístico, ele faz parte do todo. Ele tem a sua participação no todo. Quando? Lá atrás ainda, eles já eram assim. O pastor Eliel Amaral dá um dado que é interessante. Ele fala que no tempo de expansão da nossa igreja no Brasil, um crente ganhava cerca de 80 almas por ano. O crente. E que hoje são necessários 80 crentes para ganhar uma alma. E ele dá isso com números. Amém? Amém ou não? Por quê? Porque se está perdendo esse sentido de comprometimento. Isso tem que ser ressuscitado. Amém, irmãos? Então usou os leigos. Os leigos tinham a sua participação. Eu não passei para você o leigo aqui, mas eu vou chegar lá. Amém? Agora vamos ver, irmãos. Essa é a primeira parte do nosso estudo, que nos dava um panorama geral. Ok? Deixa eu passar para frente, que isso aqui foi repetido. Seguindo o mestre em ensinar, antes disso aqui, componentes da missão divina hoje. E para tanto eu vou pedir que um irmão leia para mim, por favor, João 8:32. Até que hora eu tenho, pastor? Eu estou sem relógio aqui. 5:30. Tenho mais 25 minutos. É isso? Amém. Eu não minto, irmão. Tem que entregar o que eu tenho para entregar. Vamos lá. Você entendeu essa primeira parte, irmãos? O que é que nós quisemos trazer aqui nessa primeira parte? Um panorama geral, aquilo que nós enfrentamos. Antes de nós entrarmos nessa segunda parte, deixa eu dizer uma coisa para você. Todo esse balanço, aqui um copo d'água, todo esse balanço que nós fizemos, toda essa salada de fruta aí, amém? Da tradição reformada, da tradição arminiana, do calvinismo e da tradição liberal, amém? Tudo isso são pontos que ainda hoje influenciam
Obrigado. Ainda hoje influenciam muitas igrejas. Tem muitas igrejas, look at me please, que estão num quadrado que não consegue romper ele. Tem muitas igrejas que dão uma importância muito grande para a forma, e é mais, dão mais importância para a forma do que para o conteúdo. Amém? Amém ou não? Você quer ver uma coisa que nós herdamos e que nos influencia bastante nesse tempo que nós estamos vivendo? O mercantilismo na igreja. O mercantilismo, ele vem junto com um fenômeno chamado pragmatismo, onde o número, o resultado é mais importante. Se você alcançou o número, você alcançou tudo. Se eu fizer, por exemplo, lá na minha igreja, e tenho, não diga que eu não tenho, que eu tenho o objetivo de tantas almas por ano, ok? Foi falado aqui, eu não estou pregando nada quando foi pregado aqui, eu tenho na minha igreja. Agora, na minha igreja não, na igreja de Jesus, que ele me dá o privilégio de dirigir, segundo a liderança do pastor José Wellington e do pastor Joel Freire. Amém? Mas se eu, para alcançar este objetivo, começo a negociar a verdade, ainda que eu alcance pragmaticamente o resultado numérico, espiritualmente eu estou trazendo veneno para o seio da igreja. E a igreja, como eu disse, não é minha, ela é de Cristo. Dentro desse fenômeno de crente mudar de igreja rapidamente conforme ele se sente bem, com isso veio muitas divisões, com isso vieram também muitas enfermidades. Crentes que eram enfermos na sua igreja de origem não foram curados adequadamente, mudaram de igreja sem um tratamento e agora dão problema onde estão. Um dia tinha uma pessoa que estava um pouquinho problemática, e ela disse a mim: pastor, estou saindo dessa igreja e estou indo para aquela igreja. Eu falei: minha filha, você é livre. Aliás, essa é outro conceito filosófico do pós-modernismo. Você não tem instituição, você é livre, você é indivíduo. Eu falei: mas deixa eu te adiantar uma coisa com muito carinho, você vai ter problema lá também. Pastor, mas essa igreja não tem problema. Eu falei: não, não é a igreja que tem problema, é você o problema. E onde você for, o problema vai estar, enquanto você não tratar do problema. Dito e feito, irmão, não ficou 4 meses na igreja. A mesma queixa que ela tinha aqui repetiu-se lá. Por quê? Porque era ela. Amém? Amém ou não? Mas alguém que está atrás do pragmatismo e da meta numérica, e meta, por incrível que pareça, ela não é numérica, né? Daí a ciência da metafísica, que vai além do que é meta, do que é palpável, do que é programado. Mas se nós queremos nos reduzir somente a meta, o que é que vai acontecer? Eu, como pastor, vou me lembrar do número: eu preciso alcançar 200 almas este ano. E ainda que tenha detectado, se eu não tenho compromisso com o conteúdo do evangelho, eu vou trazer essa erva daninha para dentro da igreja de Cristo, não minha. É por isso que Paulo diz: eu preguei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Você pregue, deixe Apolo, que vai surgir, regar com ensinamento, com oração, com tratamento. Quantos aqui gostam de mega igreja, irmãos? Mega church. I like. Você sabia que há um estudo que diz que a melhor forma de terapia espiritual e de crescimento espiritual não é a mega church, é a congregação pequena? Mega church já é um resultado do modernismo, no sentido das grandes metrópoles. Eu não digo que elas não sejam necessárias. Pastor Salmão, se o senhor conseguir uma igreja mega e me convidar para ser o pastor, eu vou ser com muito prazer. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é setorizar a igreja. Dividila não,
Vamos deixar de tabu, irmão. Dividi-la em grupos pequenos, para que ela possa ser atendida. Para que o crente que tem necessidade lá, se ele está passando fome, até chegar em mim ele já morreu de fome. Mas se ele estiver num grupo que está ali atendendo, orando, atuando, o próprio vai estar conduzindo e ajudando para que ele saia do lugar e possa ter vitória. Amém ou não amém? Amém ou não? Eu não estou dizendo que eu não estou pregando contra a mega church, eu estou dizendo dos propósitos e espiritualmente a forma de se sanar num grupo. Pastor, mas na igreja pequena todo mundo sabe da minha vida. Mais uma razão para você andar em santidade. Não tenha medo disso, meu irmão. Pastor, mas eu em Guarulhos, eu não tenho régua para medir a língua, nem a sua, nem de ninguém. Amém? A régua que eu uso é essa aqui. É a palavra de Deus. Se você estiver conformado aqui, meu irmão, você não tem que temer. Amém? E você vai ajudar o linguarudo. Você vai ser fonte de sanidade para ele. Você vai ser fonte de cura para ele. Porque, irmãos, apesar de sermos uma cidade, você pode andar. Aliás, deixa eu dar um dado para você. Interessante. Li a semana passada. Dizem os psicólogos que no ano 2030, depressão e solidão será um mal paralisante da sociedade. Você está vendo a quantidade de remédio que estão vendendo? Vão vender muito mais. Porque esse homem pós-moderno, que agora voltou a crer no espiritual, precisa encontrar o caminho. Se ele não encontrar o caminho, a sede da alma dele vai destruí-lo. Agora, quem tem o caminho para mostrá-lo e tem que encontrar a forma contemporânea adequada de fazê-lo, somos nós, eu e você, a igreja de Deus neste tempo. Não é a igreja que virá. A igreja que virá vai ser preparada por nós. A igreja que virá será formada por nós agora, no tempo presente, no tempo contemporâneo, com o evangelho da verdade, não o evangelho falseado. Amém ou não? Eu tenho que falar um outro assunto que não está aqui, irmãos. Nós temos hoje um fenômeno chamado, e afeta a missão diretamente, neo-universalismo. Voltando atrás, lá no calvinismo, e a graça irresistível, eu não sei, eu ainda vou acabar escrevendo, quem sabe quando eu me aposentar eu escrevo ele. Amém? A graça que gera desgraça. Amém? Quantos aprovam o título, irmão? Quantos comprariam? Glória a Deus, vou lançar. Amém? A deturpação da graça. Tem gente que se impacta com essa doutrina da graça, como se ela fosse algo novo ou muito velho. Ela nem é nova e nem é velha, ela é contemporânea sempre. Porque ela é parte do evangelho e do querigma da igreja, da proclamação da verdade. Antes dela ser chamada de calvinismo, ela já era graça. Essa é a mesma coisa desse negócio chamado fotossíntese. Amém? Quando sabe o que é fotossíntese? Aqui você pode ver bem direitinho, né? Amém ou não? Hein? Olha os estudiosos aí. Quando sabe o que é fotossíntese? Quando foi que a fotossíntese foi inventada? A ciência, num determinado tempo, deu o nome ao processo da renovação de ar de fotossíntese. Mas ela passou a existir aí ou ela já existia antes? Deixa eu dizer um negócio para você. Calvino não é inventor da graça não, viu, meu irmão? A inventor da graça é o Espírito Santo, é Deus na revelação da sua palavra. Ela já existia antes. Amém ou não? Agora Calvino sistematizou, em parte certa, em parte corretamente. Amém? Agora eu não posso anular a doutrina da graça porque alguém mal interpretou. E eu não posso deixar de estudar a graça porque alguém mal interpretou. E agora estão mal interpretando novamente. Depois do fenômeno do modernismo, que eles deconstruíam a ideia, houve um grupo da teologia moderna que trouxe o universalismo dentro do seu corpo, dizendo o seguinte, e a pergunta é interessantíssima, irmãos. Jesus morreu para salvar o homem. Será que ele vai perder o homem que salvou?
dizendo o seguinte: que Jesus morreu por toda a humanidade, que então não tem perigo da humanidade se perder. E em cima disso eles montam uma série de coisas. Dentro do seu relativismo eles já tiraram o poder de Deus, a onisciência de Deus, preservaram o amor de Deus. E pasme, meu querido, hoje nessa teologia Deus não sabe o futuro. Deus interage com o futuro. E esse povo está aí, pregando teísmo aberto, pregando, dentro dele vem o neo-universalismo, pregando isto para estes que serão maiorias no ano de 2030, vítimas da depressão e da solidão. Escuta, e a igreja que está cheia do Espírito Santo, que tem a mensagem correta, tem que se levantar para pregar com ousadia, conforme nós lemos hoje no livro de Atos. Amém? Quem tem João 8,32 que eu pedi, irmãos? E conhecereis a verdade vos... Qual é a mensagem odier, na verdade? Qual é a mensagem que liberta? É a verdade. Mas quando ela liberta? Quando ela é conhecida. Daí o começo da nossa exposição, quando falamos do conteúdo, além da forma, de pregar a mensagem que liberta verdadeiramente. Amém? O evangelho falseado, ele engana, ele traz uma situação de bem-estar. E creia-me, meu irmão, nós abrimos a congregação nossa em espanhol. Eu estou surpreso com quantos crentes que estavam parados porque se sentiram bem por um tempo com esses movimentos, se frustraram e agora estão voltando à palavra de Deus, a palavra verdadeira. Amém ou não? Mas nós somos, então vamos agora para o componente da missão divina. Qual é o componente da missão divina? Portanto, a comissão da missão para a igreja em todos os tempos. Primeiro, tudo isso que eu falei se resume nessa palavra, querigma. O que é o querigma? Dá para você ler lá, não? É o ato de proclamação de uma verdade que é para... seja por causa do conteúdo da própria mensagem. Eu grifei lá, ó, verdade que é relevante para a vida dos que a ouvem e que ouvem a própria mensagem. Quem é que tem essa mensagem, irmãos? Quem é que tem essa mensagem? Quem é a igreja? Eu sou a igreja. Eu aprendi lá em Chicago, para sair desse estado do coletivo para o pessoal, isso. Toda vez que eu falo igreja, eu falo, quem é a igreja? A mensagem é para a igreja. Oh, glória a Deus, é para a igreja. Mas aí não é para mim. Na hora da responsabilidade, eu falo, quem é a igreja? Eu sou a igreja. Amém? Então quem tem que proclamar essa verdade sou eu. Agora, como é que eu vou proclamar o que eu não conheço? Como é que eu vou proclamar o que eu não sei? Eu preciso conhecer, para que o homem contemporâneo também possa conhecer. Ah, pastor, eu sei o que é, mas não sei transmitir. Você sabe, você só não sabe que você sabe, mas você sabe. O Espírito Santo é que vai te ajudar. Se você orou, o lugar tremeu, a igreja está cheia do Espírito, você sabe, e você vai anunciar da maneira correta, para a glória do nome do Senhor. Agora, irmãos, tem que ser a mensagem. Agora olha a continuação, ali não é um ponto, tem uma vírgula. Quando pela autoridade dada a quem? Ao arauto que anuncia. Amém ou não? Irmãos, isso é importantíssimo. Nós temos uma autoridade dada de Deus para nós. Diga: Deus me deu autoridade para proclamar o evangelho. Você tem autoridade. É missão de Deus salvação do mundo. Foi missão de Deus enviar a Cristo. É missão de Deus que você se levante e proclame em obediência a Cristo a mensagem da salvação para o homem moderno, de uma maneira que ele entenda, para que ele possa ser liberto. Amém?
Você pode dizer glória a Deus? Será que você está revendo alguns conceitos para ser mais ativo dentro disso? Se você já é, um pouco mais. Depois disso, irmãos, nós temos a Mateus 12:41 antes, por favor. Alguém me leia rapidamente. Que o pastor Joel já vem aí. Pregando a palavra. E eu quero ouvi-lo com muito gosto. Mateus 12:41. Quem tem, se ponha de pé e leia, por favor, para ganharmos tempo. Ora, irmão, esta palavra, ela é tremenda. Presta atenção nela. Pastor, desculpa o abuso. O senhor pode ler o começo novamente? Os ninivitas se levantarão, ressurgirão ou se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Com qual geração? Com aquela geração contemporânea. Porque eles não estavam recebendo o querigma, a mensagem de Cristo. E como juízo, Cristo disse: olha, porquanto vocês não creram, os ninivitas que creram em Jonas se levantarão no juízo e condenarão, porque vocês não receberam a mensagem que liberta. Vocês não entenderam. Missão contemporânea. Cristo estava cumprindo a missão contemporânea. Aquela geração não quis ouvir e não quis entender, não é que não puderam. Então Jesus agora vem e fala da importância da mensagem. Escuta, Jonas, ainda que é contra gosto, cumpriu o seu querigma. Ele proclamou o que Deus mandou. O resultado da proclamação dele foi que toda a cidade se converteu. Irmão, independe de você querer ou não, o homem contemporâneo precisa da mensagem verdadeira de Deus para ser liberto. Pastor, e se eles não crerem? Não é com você. Você não convence e você não converte. Quem convence e quem converte é o Espírito Santo e Jesus Cristo. Agora você toca pregar a palavra a este homem de uma maneira inteligível. Viu, irmãos? Cuidado. Porque tem gente que acha que chegou lá, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, e Jesus mandou você aceitar ele, e acha que evangelizou. Não é assim. Como é que é a mesma grande comissão? Ide por todo mundo e for batizado. Quem não crê já está condenado. E depois a outra parte: fazei. Fazendo o quê? Ensinando-as tudo quanto vos tenho ensinado. A guardar tudo. O que é isso? Isso é querigma. O evangelho não é só anunciar a salvação, mas é anunciar o evangelho completo. A missão não é só anunciar a salvação, é anunciar o evangelho completo, é cuidar do fruto, é fazer que ele entenda e fazer dele um ganhador de alma também, proclamador do querigma. Amém? Também temos uma palavra, irmãos, na Septuaginta, chamada querisso. Não é que é isso, não, é querisso ou querissô. Ele é um verbo associado ao substantivo que descreve a atividade do arauto, aquele que apregoa, não é? Ele fala da forma e o conteúdo da atuação. Duas pessoas rapidamente, leia para mim 1 Coríntios 2, 2 e 4, e outro me busca Gálatas 2 e 22. Eu tenho as duas aqui, podia ler, mas eu queria que nós participássemos. Pode ser, meu irmão. 1 Coríntios 2, 2 e 4. Irmão, a mensagem para o homem moderno, daquele que vai transmitir do arauto, tem que ser essa. Esquece as filosofias. Elas são boas para você entender, não para você pregar a palavra. Quando você for pregar a palavra, pregue a palavra. Quando você for ensinar, mencione para aprendizado. Mas para anunciar ao que não é crente, esqueça, irmão. Esqueça.
Amém? Pregue a palavra, ela é poder de Deus. Eu não vim a voz com palavra de ciência humana ou com palavra persuasiva. Quem tem Gálatas, por favor? 2:2. Repita a primeira parte. Lhes expus. O que era isso? O que? O evangelho de quem? O arauto se apropriou da mensagem. Ele agora faz a mensagem ser entendida e recebe. Quer isso? Não tenha medo, irmão, de usar formas distintas para evangelizar. Aliás, cada um tem uma maneira bonita de evangelizar que Deus lhe deu. Eu admiro muitos, não é? Como podem chegar a abordar, não é? Agora, esqueça a época da Revolução Industrial, onde o homem era só um soldadinho que não tinha vontade própria. O iluminismo já veio. E você precisa saber que ele quer ser entendido e receber com entendimento. Pastor, mas tem coisa que não sou eu. Exatamente. Aí é você cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo fazendo por você. Mas no que é humano, você tem que buscar a forma de que ele entenda. Nem que seja vendendo uma motocicleta para entender, para entregar em 1 mês e meio. Mas use a estratégia. Proclame a verdade. Amém? E temos por fim, irmãos, a palavra querix. Então o querigma é o conteúdo, a proclamação da verdade revelada de Deus, não é? Temos o queriço, que é a forma que eu farei como arauto, não é? A maneira que eu exporei, e Paulo aí dá alguns exemplos. E temos o querix. Que é o querix? Vem da palavra depois para o latim, clérico, que chegou até nós. Amém? Da onde vem essa palavra? É o homem encarregado. Eu quero que você me leia primeiro lá em cima novamente. Vamos ao querigma, vamos ler juntos. É o ato da proclamação de uma verdade que é relevante para a vida dos que a ouvem, seja por causa do conteúdo da própria mensagem, quanto pela autoridade dada ao arauto que anuncia. Amém? Agora vamos ler o querix. É o homem encarregado por quem? Para proclamar em alta voz, para torná-la conhecida. A este homem, irmãos, eu vou pedir rapidamente, eu não quero avançar no tempo, que um irmão me busque 1 de Timóteo 2:7, conforme está escrito aí. O outro me busque Gênesis 41:43. E por último, todos leiamos 1 de Timóteo, vamos estar todos lendo 1 de Timóteo 4:16, amém? Então vamos lá, dentro do querix, o querix, é o homem que carregado pela autoridade competente para proclamar em alta voz e torná-la conhecida. 1 de Timóteo 2:7. Paulo usa esta palavra aí. Eu fui constituído pregador e apóstolo. Eu fui investido de autoridade. Amém? Aí você entende o texto que foi lido aqui num desses dias, dizendo assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Em espanhol está e aqui, né? Em português está portanto. Portanto, estou quase dando o seu pulo aqui. Portanto, ide. Ou seja, por quanto eu recebi o poder, agora eu invisto você de autoridade para pregar a palavra de Deus. Como consequência, a autoridade é estendida para que você proclame o querigma de Deus. Amém? Também era usado esta palavra, irmãos, a Septuaginta aí sim a utilizou para distinguir aqueles que acompanhavam o príncipe, era acompanhante do príncipe e ia diante, dizendo: aí vem o rei. Ou aquele que era enviado para transmitir
uma palavra com a autoridade do rei que poderia custar a vida ou a morte. Amém? Você vê isso aí em Gênesis 41 e 43 com Josué. É uma das tantas passagens que no Antigo Testamento, na Septuaginta, é usada o Querix ou Querix. Alguém me leia, por favor. Gênesis 41 e 43. Iam diante. Leia novamente, por favor. Faraó constitui a José, manda que ele suba ao carro e manda os arautos da frente. Olha, assim, eles tinham autoridade, acompanhavam o príncipe. Quantos aqui estão acompanhando o príncipe, irmãos, na missão da salvação e proclamação do evangelho? Ele não prega o que ele quer, ele não fala o que ele quer, ele não proclama a sua mensagem, ele proclama a mensagem de Deus. Tem muito pregador, irmão, tem muito pastor, tem muito líder religioso pregando o que lhe convém, o que lhe interessa, o que ele crê. Mas o verdadeiro Querix, aquele que foi constituído com a autoridade de Deus, ele só proclama a palavra de Deus. Ele não profetiza quando Deus não manda, ele não fala quando Deus não diz. Agora tudo quanto Deus diz, ele fala, e o povo reconhece, o povo aceita. Bendito seja o nome do Senhor. Essa pessoa tinha que ser de confiança, e essa pessoa tinha que ter, estou terminando, fidelidade à mensagem. Fidelidade à mensagem. Irmãos, nós, quando a instituição era mais forte, nós éramos mais presos pela instituição. Agora, como o homem pós-moderno está roto com as instituições, ele acha que ele pode fazer o que ele quer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: tem uma instituição na terra chamada Igreja de Cristo. Nela só se faz o que o Espírito Santo diz, o que o Espírito Santo dirige, e o que Deus manda fazer, o que Deus pôs na sua palavra é o que nós proclamamos. Nós não proclamamos uma palavra à parte, nós proclamamos a palavra de Deus verdadeira. E o homem moderno necessita da palavra de Deus verdadeira. 1 Timóteo 4,16. Eu quero convidar que você fique em pé, nós vamos ler juntos e eu vou estar orando nesse final. Vamos lá? 1, 2, 3. 1 de Timóteo 4:16. Vamos lá? 1, 2, 3. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Querix. Tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina, para que você se salve e o que você pregue salve aos outros. Quantos querem fazer missão moderna, irmãos? Quantos querem ser os proclamadores, os querix e os arautos da proclamação de Deus neste tempo? Incline a sua cabeça, eu quero orar rapidamente com você, por favor. Pai, em nome de Jesus eu te adoro por estes minutos tão preciosos na tua presença, Senhor, e pela tua palavra dada às nossas vidas e aos nossos corações. Deus, queremos, Senhor, ser arautos teus, ir somente, Senhor, aonde tu nos manda ir somente proclamar aquilo, Senhor, que tu nos manda dizer, Senhor. Dá-nos a graça e dá-nos a inteligência, dá-nos a unção e dá-nos o poder do teu Espírito para traduzir a tua palavra de uma forma que o nosso contemporâneo possa ser transformado, possa ser impactado, Senhor, possa alcançar o céu. Meu Deus, qualquer filosofia humana vai terminar na mente do homem e numa sepultura, mas a tua palavra, Senhor, vai renovar e restaurar este homem e o vai levar à eternidade. E nós te adoramos porque somos portadores da tua palavra, Senhor, autorizados por ti para pregar da maneira que convém. Recebe, Senhor, as nossas vidas e ajuda-nos, Espírito Santo, na sublime tarefa de proclamar a palavra de Deus. Te louvo, Pai, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém.
Deus abençoe, irmãos. Pode tomar o seu lugar em nome de Cristo.